Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita satisfação, com muita alegria que estamos mais uma vez de volta ao nosso podcast da Escola Bíblica Dominical. Estamos, pela graça de Deus, já na lição de número 12, já quase concluindo a nossa lição, a nossa revista, que trata da Trindade, a Santíssima Trindade. Já está chegando o novo trimestre aí, que vai falar sobre os grandes patriarcas de Deus, né? Abraão, Isaac e Jacó. E nós, portanto, vamos estar sendo edificados com mais um trimestre, em nome do Senhor Jesus, o segundo trimestre de 2026. Então, nós já estudamos aqui, como os irmãos lembram, vamos só recapitular. Estudamos a primeira lição, uma lição introdutória, falou do grande mistério da Trindade. Estudamos no primeiro bloco da lição sobre a pessoa do Pai. No segundo bloco, nós estudamos sobre a pessoa do Filho. No terceiro bloco, estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. E agora nós estamos estudando, neste quarto bloco, a relação entre as pessoas da Trindade. Nós estudamos aqui na lição de número 11, a relação do Pai com o Espírito Santo. E nessa lição de hoje, nós vamos dar a continuidade neste assunto, estudando a relação entre o Filho e o Espírito Santo. Um dos assuntos mais debatidos durante toda a história da igreja, desde o segundo século da igreja, né, que é debatido essa relação entre o Espírito Santo e o Filho e o Espírito Santo, né? É aquela chamada cláusula filioque, né? Vem do latim. E isso foi objeto de muita discussão e até hoje ainda é objeto de muita discussão, principalmente entre a igreja do Oriente e do Ocidente, que dividiram-se com relação a este assunto. Então, você que tem interesse em aprender um pouco mais da palavra de Deus, fique conosco para que você, juntamente conosco, possamos meditar nesta lição e aprender um pouco mais sobre este assunto e principalmente sobre esta cláusula filioque. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, meus irmãos, como eu já disse, a lição número 12, ela não vai tratar em si da cláusula filioque, porque foi um assunto que foi tratado aqui, o pastor Douglas Batista acabou abordando esse assunto, acredito que foi na lição de número 8, que ele tratou desse assunto, isso, a lição de número 8, o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, que é o nosso comentarista, ele tratou desse assunto, ele fez, aqui no segundo tópico da lição, ele abordou sobre este debate filioque, mas nesse assunto, mas nessa lição, como é uma lição que trata da relação do Filho com o Espírito Santo, exatamente esta relação que gerou, foi esta relação, né, que gerou esse grande debate filioque aqui ainda no século II da era da igreja. Só para os irmãos situarem-se aqui um pouco, claro, como eu já disse, o comentário da lição em si não vai tratar nessa temática, ela não aborda esse tema em si, né, ela toma uma outra vertente, mas eu acredito que é importante nós tratarmos disso aqui para que os nossos irmãos entendam um pouco mais desse assunto, porque é um assunto pouco comentado, pouco falado nas nossas igrejas. E é um assunto de muita necessidade, porque tem gerado muita discussão, inclusive entre nós. E é um assunto que está nos debates, nas mídias sociais, a gente vê muito isso, e acaba que se não for explicado de maneira correta, isso pode gerar uma má compreensão, né, e até mesmo nossos irmãos que acreditam na doutrina que nós ensinamos biblicamente desta forma, pode até entender de forma errada e acabar compreendendo de uma outra forma. Então, antes de nós entrar no comentário da lição em si, eu gostaria de abordar um pouquinho desse assunto, a cláusula filioque. Só para você que está nos assistindo, se situar. O que é isso mesmo? Uma expressão latina. Os irmãos sabem que do grego foi traduzido a Bíblia, o Novo Testamento, para o latim, né? Que era a língua oficial romana na época. Acontece que depois que 300 e ali de 300 e
18, né, ali o 380, um pouquinho antes, já Constantino já tinha baixado aquele edito de Milão, que acabou pondo fim à perseguição da igreja. Então, acabou que o culto a Deus, ele foi organizado novamente sem as perseguições, né? Então, quando Constantino lançou esse decreto, acabou que ele convocou um concílio, porque havia uma grande discussão sobre a divindade de Jesus. Nós já estamos aqui em outras lições disso aqui, provocada pelo bispo Ário, né, que havia colocado um pensamento de que Jesus não era Deus. Então, esse pensamento de Ário gerou uma grande discussão na igreja e dividiu a igreja. Então, quando Constantino pôs fim à perseguição da igreja, ele acabou convocando um concílio, aquele concílio chamado Concílio de Nicéia, né, para debater este assunto. Então, no Concílio de Nicéia, foi discutido e foi entendido biblicamente. É importante nós falar aqui que os concílios não são simplesmente opiniões das pessoas, são debates bíblicos, e o que foram apresentados nos concílios foram simplesmente decisões bíblicas. Então, no Concílio de Nicéia, em 325, foi decidido que a Bíblia declarava firmemente e categoricamente que Jesus era Deus. Então, foi colocado aqui no nosso Cremos, os concílios que nós temos aqui na nossa declaração de fé. No final dele, quem tem a declaração de fé da Assembleia de Deus, no final dela, tem os concílios aqui. E, por exemplo, no concílio aqui de Nicéia, foi decidido sobre o Filho, né, colocando aqui o Filho como Deus, e diz assim, o começo do Cremos de Nicéia diz assim, o credo niceno: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis, né, e em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai. E aí ele aborda o Espírito Santo da seguinte forma: e também no Espírito Santo. Então esse era o comentário, o texto do Concílio de Nicéia. A relação ou a descrição feita no Concílio de Nicéia sobre o Espírito Santo é simplesmente essa frase: e também no Espírito Santo. Essa foi a declaração da igreja no Concílio de Nicéia. Era essa única frase: e também no Espírito Santo. Então, mais tarde, em 381, foi convocado mais um concílio em Constantinopla para debater acerca da divindade do Espírito Santo. Por quê? Outro bispo, chamado bispo Macedônio, né, lá em Constantinopla, ele acabou levantar outro questionamento de que o Espírito Santo não era Deus. Então houve a necessidade de mais um concílio. Reúne-se, portanto, os grandes nomes da igreja em Constantinopla, que era já a sede do governo romano. Constantino havia trocado a sede do governo romano de Roma para Constantinopla. Então este concílio se deu em Constantinopla. E lá foi debatido novamente este assunto, se o Espírito Santo era Deus. Então chegou-se à conclusão, biblicamente, com todos os versículos bíblicos que eu poderia citar aqui, mas para ganhar tempo eu não vou citar, mas são muitos versículos que citam que o Espírito Santo é Deus. Então foi colocado aqui no concílio já de Constantinopla. Então foi modificado o texto do concílio de Nicéia. Eles modificaram o texto, que dizia simplesmente assim: e também no Espírito Santo, né? Cremos também no Espírito Santo. Então, no concílio de Constantinopla, eles modificaram esse texto e colocaram assim: cremos também no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que é poderoso e que procede do Pai, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Então, observe que foi acrescentado aqui que o Espírito Santo, ele é Senhor e vivificador, para dizer que o Espírito Santo era e que é Deus. Então, no concílio de Constantinopla, portanto, com a alteração do credo de Nicéia, ficou agora claro que o Espírito Santo também era Deus. Então, no concílio de Nicéia foi decidido exatamente, foi resolvido biblicamente que Jesus era Deus. No concílio aqui de Nicéia, ou de Constantinopla, foi decidido acerca do Espírito Santo.
Então, o credo niceno-constantinopolitano deixa claro que o Espírito Santo é Senhor e vivificador, que procede do Pai e que, juntamente com o Filho, é adorado e glorificado. Isso aqui também tem sempre sido objeto de discussão, se o Espírito Santo deve ser adorado ou não. Então, veja só, mais tarde, houve um outro concílio. Por quê? Porque essa doutrina de Ário e ainda de Macedônia ainda continuou persistindo. Então, houve, portanto, uma outra discussão. E nesse concílio, terceiro concílio de Toledo, em 589, nesse concílio, foi feita uma modificação de novo neste credo niceno-constantinopolitano. Veja só, e foi acrescentado esta frase que é chamada a cláusula filioque. Então veja só, no concílio de Niceno-Constantinopolitano dizia assim o texto, olha: e no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai. Aí agora, no concílio de Toledo, eles acrescentaram esta frase, do Pai e do Filho. Então, em latim, essa frase é filioque, ou filioque, e do Filho. É simplesmente isso, essa expressão, filioque, quer dizer e do Filho. Então, no concílio de Nicéia e de Constantinopla, não foi acrescentado esta frase, de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Simplesmente dizia que o Espírito Santo procedia do Pai. Quando chegou-se a essa conclusão de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, foi colocado, portanto, no concílio, e mais tarde isso foi ratificado pelo Papa, parece que Bento XIV, se eu não estou enganado, e foi colocado, trazido para a igreja de forma oficial. Bento XIV oficializou esta frase, e do Filho. Então isso gerou uma grande discussão e o racha na igreja, que aconteceu aquele famoso cisma do Oriente, né, onde a igreja rachou-se no meio, né, o Ocidente e o Oriente e o Ocidente. Então a igreja do Ocidente ficou com esta frase, né, do Pai e do Filho, e a igreja do Oriente, que não aceitou, portanto, esta frase, ela ficou simplesmente de que o Espírito Santo procede do Pai. Então, essa relação do Filho com o Espírito Santo tem gerado essa grande discussão. Então, a cláusula filioque, ou filioque, exatamente trata disso, de que o Espírito Santo procede só do Pai ou do Pai e do Filho. Essa é a discussão, e isso dividiu a igreja entre o Oriente e o Ocidente. Então, a igreja do Ocidente, que já tinha um ponto de vista de Agostinho, o grande teólogo daquela época, que acreditava nisso, de que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho. Então a igreja do Ocidente ficou com essa ideia, continuou com esse pensamento. Não só a igreja romana, católica, né, como todos os protestantes do Ocidente, nós entendemos biblicamente, né, de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E a igreja do Oriente ficou simplesmente, então todas elas, tanto a igreja ortodoxa grega, né, e as outras mais modernas agora que temos, né, a russa, a armênia e outras, todas as igrejas ortodoxas entendem que o Espírito Santo procede simplesmente do Pai. Essa é a grande discussão. E aí, como eu já disse, se o Espírito Santo é Deus, logo ele deve ser adorado. Se ele não é Deus, como dizia o Macedônio, logo ele não deve ser adorado. Então houve um grande problema, inclusive na nossa igreja, na época em que surgiu a nossa harpa cristã, e ela tinha 100 e poucos hinos lá, e depois houve uma modificação na harpa na década de 30, para 524 hinos, me parece, e aí foi tirado da nossa harpa, esses hinos que diziam que o Espírito Santo deveria ser adorado. Era a compreensão da igreja na época, da nossa igreja, inclusive a Assembleia de Deus. Então, foi tirado da harpa esses hinos. Por exemplo, o hino 10, né? Glória a Deus ao Pai eterno. Então, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Outro hino lá que fala, acho que é o 436, que fala a glória também ao Espírito Santo, que ele deve ser adorado. Esses hinos foram tirados da nossa harpa, né? Pelos nossos irmãos da nossa própria igreja. Então, vejo que é um assunto que já gerou muita discussão. E que na década de 80,
quando foi reformulada a harpa e que foi colocado os outros hinos, que hoje nós temos 636, parece. Então foi colocado de volta esses hinos. Por quê? Porque foi entendido que o Espírito Santo era Deus, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e que se ele é Deus, logo ele deve ser adorado. Então essa é a grande discussão da cláusula filioque. Então nós não temos mais nenhum problema com isso, mas ainda há entre nós teólogos, grandes teólogos, que ainda entendem que o Espírito Santo, que não é bom a gente usar esta cláusula filioque, de que o Espírito Santo procede também do Filho, porque há uma discussão de que comprometeria a hierarquia, né? Aquela questão da monarquia de Deus, que Deus é o que de onde procede tudo, é do Pai, né? Se é que tudo procede do Pai, então o Espírito Santo deve proceder do Pai e não do Filho. Isso gera uma outra discussão que não é o que nós temos na nossa lição hoje, como eu já disse. Estou trazendo aqui esse apontamento para que os nossos telespectadores conheçam esse questionamento, conheça essa pauta e, quem sabe, possa pesquisar um pouco mais, e eu recomendo que você faça isso, estude um pouco mais sobre esse assunto, que é importante nós conhecermos para que a gente, quando for abordado sobre este assunto, possamos ter alguma coisa a falar nesse sentido. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, procede também do Filho. Nós temos vários versículos bíblicos, eu até notei aqui alguns, João 15, 26, João 14, 26, João 16 e 7, que diz que o Espírito Santo procede também do Filho. Né? Então, se você tiver dúvidas, recorremos à Bíblia, porque nós não ensinamos simplesmente o que foi decidido em concílio, nós ensinamos porque é bíblico, nós temos respaldo bíblico para isso. Vou ler aqui rapidinho aqui, João, só para a gente comprovar aqui biblicamente o 15 e o 26, vou ler aqui o 26. Diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, Jesus falando, eu vou enviar da parte do Pai. Então, é enviado da parte do Filho? Também é, o texto diz. Então, o Espírito Santo é enviado da parte do Pai e do Filho. João 14, 26, deixa eu ver aqui. João 14, 26, só para a gente respaldar aqui. 14 e 26, deixa eu ver se é isso. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas, enviará em meu nome, ou seja, da parte do Filho também. Foi enviado pelo Pai, mas da parte do Filho. Então, não é errado dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. João 16, só para nós encerrar aqui, e 7, 16 e 7 diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Jesus falando, se eu for, eu vou enviar. Então, é uma discussão que dá para entender de que a Bíblia comprova de que o Espírito Santo procede do Pai e filioque, do latim, né? E do Filho. Então, essa cláusula é bíblica. Então, nós não temos problema em fazer esta afirmação. Indo agora para o nosso comentário, vamos aqui fazer um breve comentário aqui rápido da nossa lição. O Filho e o Espírito Santo é o tema da nossa lição, como eu já disse. O texto áureo. E respondendo o anjo, disse para Maria, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. A verdade prática diz assim: o Filho de Deus cumpriu o seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. A nossa lição, como sempre, ela é formada e organizada em 3 tópicos: o Filho e a concepção, ou o Espírito e a concepção do Filho. O segundo tópico,
o Filho e a relação com o Espírito. Nós já falamos aqui um pouco dessa relação e vamos concluir o assunto aqui nesse ponto, nesse tópico da nossa lição, tópico 2. E o terceiro, a Trindade e a missão redentora. Então, meus irmãos, vamos passar aqui rapidinho, só para a gente entender. O primeiro tópico, o Espírito e a concepção do Filho. O primeiro subtópico diz assim, o anúncio do nascimento de Jesus. Diz aqui, né, que o anjo visita Maria na cidade de Nazaré, na Galileia, e anuncia a ela, né, a esta jovem Maria, de que ela seria realmente, conceberia, né, em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. E ainda lhe diz o nome da criança, né, e porás o nome de Jesus, né, Deus conosco, né, o anjo falou que traduzido é Deus conosco. Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. Maria mostra perplexidade, não entendendo com isso o que poderia acontecer, uma vez que era virgem. Então veja só, Maria, quando recebe esse anúncio, ela ficou perplexa, é claro, porque as coisas de Deus às vezes nos deixa perplexos, nos deixa meio confusos, sem entender, mas nós vamos ver aqui que o importante não é a gente compreender os mistérios de Deus, o importante é obedecer. Para nós, o que interessa realmente é obedecer. Deus falou, a gente obedece. Então, Maria, mesmo sem entender direito, ele disse, não, vai acontecer que o Espírito vai descer sobre ti, né? Aqui no segundo subtópico, ele fala sobre isso. O Espírito como agente da concepção, explica que o anjo desceria, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo. A resposta é expressa no meio da figura de linguagem, em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Diz assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo. O anjo diz, o Espírito Santo te cobrirá, né, com a sua sombra, né, e você vai, portanto, vai conceber por obra do Espírito Santo. Não é uma questão de relação entre homem e mulher. O Espírito Santo deixou claro aqui que seria uma ação divina. Aí o pastor colocou aqui, cobrirá com a sua sombra. O Senhor, né, o Espírito Santo, está vinculado à virtude do Altíssimo que te cobrirá com a sua sombra. Os irmãos sabem que a sombra aqui era uma forma de o povo de Israel entender de que Deus estava presente. O irmão até colocou aqui, como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus. Reporta-se a nuvem na presença divina, né, na transfiguração e também, claro, no deserto. A presença de Deus no deserto era confirmada com a sombra, a nuvem, né, que fazia aquela sombra, e também com a coluna de fogo. Então o povo de Israel entendia muito bem quando se falava de nuvem, de coluna de fogo, de sombra. Então a Maria, portanto, compreendeu direitinho quando o anjo falou sobre esta sombra, né, sobre a nuvem que iria pousar sobre ela, e aí ela não teria dúvida que seria uma ação de Deus. O segundo ponto, na nossa lição, o Filho e a relação com o Espírito, que eu já falei aqui, né? Diz assim, no primeiro tópico, subtópico, o Filho é o verbo feito carne. Ao assegurar que o verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. Porém, o verbo não começou a existir em Maria. Nós já falamos isso aqui também em outras lições. A lição está fazendo questão de mencionar, irmãos, este assunto, inclusive outros assuntos também, a lição meio que repete, mas isso nós entendemos que é de propósito, o autor faz isso de uma forma pedagógica. O pastor Douglas Roberto de Almeida Batista é um grande pedagogo, né, um mestre em educação cristã, é um mestre em licenciatura em educação, então é um grande mestre, e ele faz isso de propósito, repetir os assuntos para que possa inculcar na cabeça daquele que está estudando. Essa é a intenção da CPAD. Por isso, uma repetição de assunto, você percebe que há uma repetição de alguns temas nas lições. O que aparece numa, às vezes aparece na outra. Então, se o leitor não estiver atento, ele vai achar que simplesmente é uma repetição comum que não traz resultado. Mas não, a CPAD faz de propósito a repetição desses assuntos que são bem profundos para que haja uma compreensão melhor dos nossos leitores e estudantes da Palavra de Deus. Então, Maria, já estamos em outra lição aqui, que Jesus ele não começou a existir a partir do momento que foi gerado no ventre de Maria, não.
Este verbo ele já existia desde o princípio. João falou sobre isso no seu primeiro capítulo do seu livro, né? Então, ele já existia antes. Ele submete-se à vontade, submete-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Jesus nunca deixou de ser Deus, o texto está dizendo aqui, né? Enquanto o homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai lhe autorizava. Então ele, apesar de ser Deus, mantinha-se na posição de homem, como um de nós. Mantinha-se com as suas limitações, não fazia uso de seus atributos divinos, a não ser em alguns momentos que o pastor colocou aqui, como em Lucas 4, 18, 19, João 5, 19, Atos 10 e 38, alguns momentos em que Jesus parece, que a gente olhando nos textos bíblicos não deixa tão claro assim, mas parece que ele utilizou-se da sua divindade. Há também uma discussão sobre isso, mas que parece que ele usou da sua divindade. Quando, por exemplo, ele acalmou a tempestade. Alguns dizem que ele usou ali a sua divindade. Outros dizem que não, que foi um milagre, simplesmente um milagre operado por Deus, que qualquer um de nós que tivéssemos fé, o próprio Jesus disse que faríamos mais do que ele. Então, há uma discussão também sobre isso, mas em alguns casos parece que Jesus utilizou a sua divindade, mas ele fazia questão de abrir mão disso, por isso ele provou a morte. Se ele fosse utilizar-se da sua divindade, ele não morreria, porque Deus não morre, né? Mas ele abriu mão para que pudesse se submeter ao projeto salvífico do Pai. O Espírito capacita o Filho. Não, nós estamos estudando aqui essa relação do Espírito Santo com o Filho. Então, tudo que Jesus fez, meus irmãos, tudo que aconteceu, foi uma ação do Espírito Santo. Veja só, embora sendo Deus, em seu ministério terreno, Jesus agiu como homem cheio do Espírito Santo. Cada palavra falada, cada milagre realizado, cada demônio expulso, cada perdão ministrado, era um resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Isso precisa ficar claro, porque para nós, por exemplo, como homem, fazer alguma coisa para o reino dos céus, nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo e ser conduzido por ele. Então Jesus, uma vez que estava neste corpo como homem, humanizado nessa carne, ele precisava da ação do Espírito Santo para realizar a obra que o Pai o determinou. Então, Jesus, tudo que ele fazia, inclusive, você vai ver que ele morreu por uma ação do Espírito Santo, ele foi entregue à morte por uma ação do Espírito Santo, ele ressuscitou por uma ação do Espírito Santo. Nós vemos isso nas Escrituras, Romanos, nós vemos isso em Hebreus, de que tudo que Jesus realizou, tudo que aconteceu com ele aqui foi uma ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele foi batizado, ele já saiu de lá e o Espírito Santo veio sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo para poder começar o seu ministério. Ele já começou o seu ministério cheio do Espírito Santo, por isso, tudo que ele realizava era a ação do Espírito Santo na vida dele. O terceiro subtópico, o Filho e o poder do Espírito. Como observa o ministério de Jesus, foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega a sua divindade, mas exalta a sua humanidade e encarnação. Ora, isso não diminui o nosso Cristo, não diminui o nosso Jesus como Deus. Poxa, ele não fez isso, não fez aquilo, né? Porque ele abriu mão da sua divindade, então ele não era Deus. Não, ele era Deus do mesmo jeito. Ele simplesmente não quis usar a sua divindade. Ele abriu mão dela, mas ele possuía a divindade. Jesus era Deus e é Deus e nunca deixou de ser Deus. Então, o poder do Espírito Santo fazia com que ele realizasse essas ações, porque ele estava como homem e ele se portava como homem. Ele não se portava como Deus, né? Porque se ele fosse se portar como Deus, seria muito difícil a relação dele com as pessoas. Porque você imagina o homem se relacionar com Deus na sua totalidade, na sua glória, né? Nós já estudamos em outras lições aí que Deus, quando desceu no Monte Sinai, o monte pegou fogo, o monte incendiou, né? A Bíblia diz que ele fumegava. Então, Deus não pode descer aqui na terra com todo o seu poder e glória, que essa terra ela é fulminada.
Então, Jesus não podia agir como Deus, porque ele não conseguiria realizar suas ações, né? Então, ele precisava abrir mão da sua divindade, mas não deixava de ser Deus quando fazia isso. Já o terceiro tópico e último, para nós terminar. A Trindade é a missão redentora. Veja que esse ponto aqui, ele vai ser repetido, é como se fosse uma repetição de outras lições, mas como eu já disse, é uma forma didática de inculcar a mensagem na mente do leitor. O Pai, primeiro subtópico, o Pai envia o Filho e o Espírito. O Pai envia o Filho e o Espírito. Quem envia é o Pai? Sim, nós já falamos aqui. Mas o Filho tem também uma atividade nisso, tem uma missão. Ele também, o Espírito Santo é enviado da parte do Pai e do Filho. A cláusula filioque. Então vamos lá. A salvação é a iniciativa do Pai. Já falamos aqui em várias lições e o pastor repete aqui. Ele é a fonte de todo propósito redentor. O Pai envia o Filho ao mundo, não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. O Espírito Santo, por sua vez, não é um agente passivo, mas ativo, desde o princípio. Ele concebe o Filho no ventre de Maria. Observe, a ação do Espírito Santo em toda a vida terrena de Jesus aqui na Terra, né? Ele começa já na concepção virginal. Concebe Jesus no ventre de Maria, acompanha-o em cada passo do seu ministério, Atos 10, 38, aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes, 1 Coríntios 2 e 10. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. Aí o pastor Douglas Batista repete aquela famosa frase aqui, olha, o Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Isso deve ficar inculcado na nossa mente. Nós vamos terminar essa lição, essa revista, na próximo domingo, beleza, mas nós precisamos gravar esta frase. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Isso deve ficar gravado na nossa mente. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. O segundo subtópico, o Espírito revela e exalta o Filho. Ora, você deve lembrar de que Jesus falou isso em vários textos bíblicos, né, sobre o Espírito Santo. E quando ele vier, vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho falado. Então, o papel do Espírito Santo, o irmão coloca aqui, de uma forma muito, muito firmada na Bíblia, né, de que o Espírito Santo não veio aqui para fazer nada para si mesmo. Não, a missão do Espírito Santo não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Jesus falou isso, quando ele vier, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho falado. Então, o Espírito Santo não revela nada novo. Que fique claro aqui, para aqueles que andam aí tendo novas revelações. O Espírito Santo me revelou lá algo novo. Não, o Espírito Santo não veio aqui para revelar algo novo. O Espírito Santo veio para revelar aquilo que Jesus já deixou dito nas Escrituras. Você quer a revelação do Espírito Santo? Peça para ele que ele vai lhe revelar o que está escrito, a compreensão do que já está escrito. Quando você não compreender alguma coisa na Bíblia, se não estiver entendendo, peça para o Espírito Santo que ele vai lhe revelar. A missão dele é essa. Ele vai lhe revelar a verdadeira interpretação daquilo que ficou escrito acerca do Cristo, acerca do Messias, acerca daquilo que Deus queria deixar à humanidade. Tudo que precisamos para a nossa vida espiritual está aqui na Bíblia. É só pedir para o Espírito Santo que ele vai lhe revelar o que está escrito. É isso que o Espírito Santo faz. Não veio trazer nada novo e nem chamar a atenção para si. É simplesmente fazer o que o Espírito, o que o Filho já realizou. Ele apenas nos faz lembrar e nos revela o verdadeiro significado daquilo que foi dito nas Escrituras. Para nós encerrar, esclarece que o Espírito Santo não busca a sua própria glória, a glória própria, mas dá testemunho do Filho. A direção do Espírito está, portanto, ligado principalmente à revelação do mistério da salvação.
do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar a sua igreja. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica, essa missão do Espírito Santo. O trabalho dele é cristocêntrico, é falar de Cristo, é fazer lembrar o que Cristo já disse, é focar em Cristo, porque ele que veio aqui para fazer esta missão e, portanto, o Espírito Santo aqui está para nos acompanhar e nos orientar naquele que o Senhor Jesus nos deixou já escrito. O último, a fé e a submissão do crente. Então, como nós já dissemos aqui, o crente não deve questionar as coisas de Deus. Se quiser perguntar, pode perguntar. Daniel perguntou, né, quando o Senhor mostrou para ele, Daniel, o que é isso? Ele disse, eu não sei, o que isso quer dizer? O Senhor disse, não, sela essas palavras, não escreve, sela isso aí até o tempo do fim. Nós vimos várias pessoas perguntando, e inclusive aqui Maria perguntou, mas ela não conseguiu entender direito, mas ela acreditou. Então diz aqui, o plano da redenção, embora recebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Maria, mesmo sem entender, se submeteu, disse, eis aqui a tua serva, seja feita conforme a tua vontade. Que essa possa ser também a nossa postura, né? Que esse deve ser o nosso comportamento. Sua resposta é um exemplo profundo da postura de que todo crente deve assumir diante da obra trinitária, isto é, confiar com humildade e entrega total. Nossa missão é essa, simplesmente acreditar no Senhor e, por mais que não estejamos vendo e não entendendo, mas devemos acreditar. Afinal de contas, isso aqui é fé, né? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Mesmo que você não entendeu direito, mesmo que você não esteja vendo, mas você acredita. Você fecha o olho e acredita, porque Deus falou, pode ter certeza que vai dar tudo certo. Então, está aqui a nossa lição, mais uma lição abençoada sobre essa relação agora do Filho e o Espírito Santo. Já estudamos a relação do Pai com o Espírito Santo e agora a relação do Filho com o Espírito Santo. E na última lição, domingo que vem, estaremos encerrando o nosso trimestre com uma lição final que traz como tema a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Somos muito gratos a Deus por essa oportunidade, que você possa meditar nesta lição, que você possa estar sempre participando da escola dominical, porque é um lugar onde somos edificados através da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.